não deixe de plantar a semente, porque pode parecer que ela não vai nascer, mas a semente, quando ela entra na terra, primeiro ela precisa morrer, para depois ela gerar o fruto. Então, eu vi que eu estava morrendo, mas na realidade era a semente que estava morrendo para ela começar a germinar. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Mais Fala Em, o único podcast onde o apresentador tem que tomar muito cuidado para não falar mais do que os convidados. E hoje é um episódio extremamente especial, recebendo o Thiago Lisboa, que é delegado parlamentar, é mentor, palestrante, gente, ministro do Evangelho. Thiago, que prazer incrível estar te recebendo aqui. Já está sendo incrível tudo isso, todo esse mover. Muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite. Ah, rapaz, eu que fico lisonjeado com o convite de estar aqui hoje. Né? A gente chegou aqui, eu já senti paz quando eu entrei aqui, um lugar muito abençoado. E eu tenho certeza que hoje a gente vai falar muita coisa, a gente vai acender muitas centelhas aí no coração de muita gente, trazendo realmente e literalmente uma mudança e transformação. Que esse é o nosso propósito, né? Gerar transformação. Realmente, tenho certeza que isso já está acontecendo, que eu posso te falar já de início, que as suas palavras aqui já em off já estão transformando, já estão. Obrigado. Então, gratidão. Eu quero também agradecer a Deus, né, por eu estar aqui hoje. Agradecer a minha esposa, cara, que até mandei para ela anteontem eu estava no monte orando e mandei para ela um vídeo falando assim: eu estava agradecendo a Deus pelo presente que ele me deu. Aquela flor tão linda, né, do jardim de Jesus Cristo, lá de Deus, que ele tirou e falou assim: Thiago, eu tô te dando para você cuidar. Agradecer a minha esposa Marília Gabriela, que é tudo para mim, o amor da minha vida, a mulher que me ajuda, a minha coluna, e que me deu os dois presentes mais maravilhosos que eu tenho, a Antonella e o Teodoro. Agradecer porque ela me apoia, né, cara? Minha esposa me apoia de estar aqui hoje, levando essa mensagem, cumprindo o meu propósito. Agradecer ao Tiagão, lá da TH Motors, da TH Prime. Já foi no story hoje. TH Prime, que é um irmão que Deus me deu também e que conectou a gente, né, para eu poder estar aqui hoje. E, gente, vocês, muito obrigado. Você, sua esposa, vocês são maravilhosos. E, assim, como nossa boca, ela pode ser usada para profetizar, eu profetizo que vocês vão ser conhecidos não só no Brasil, mas em todo esse mundo eles vão ouvir falar desse podcast, da história de vocês, que é linda. Você também inspira muita gente com a sua história. Meus parabéns e muito obrigado. Estou muito feliz de estar aqui. Amém, que os anjos selem. Amém. Thiago, eu sempre gosto de começar o podcast partindo de mexer um pouquinho com a memória. Thiago, em que momento o Thiago percebe a primeira infância ali? Qual que é a lembrança que vem na mente quando o Thiago pensa em infância? Qual que é a primeira lembrança que vem na cabeça do Thiago? Apanhando do meu pai, né? Uma criança bem ativa e... Sim, meu pai ele era enérgico, então eu lembro muito bem dos puxões de orelha, lembro muito bem da educação bem ativa do meu pai e da minha mãe, e isso foi muito importante, porque uma coisa que a gente precisa saber é aprender com os erros. Né? Eu demorei 35 anos, para aprender o que eu posso falar aqui com 30 segundos. Né? Aprender com os erros dos nossos pais, aprender com os erros dos nossos amigos, aprender com os erros dos nossos inimigos. Quando a gente aprende com os erros, a gente começa a encurtar muito caminho. Por que tem pessoas que conseguiram ficar bilionárias com 70 anos e outras conseguiram ficar bilionárias com 24 anos? Porque começaram a olhar mais para os erros que as pessoas cometeram do que com o sucesso dela. Porque a gente é muito preocupado em se preparar para as coisas boas, mas a gente não se prepara para a pressão. A gente não se prepara para a dificuldade. E por isso nós vemos hoje uma geração tão fraca, que se preparou com aquela coisa que tudo vai dar certo. Sim. Vai dar certo. Tá fácil, né? Mas existe um processo para as coisas darem certo, né? Então, na primeira infância, eu lembro disso. Eu lembro de um pai que me educava com muita energia, queria estar bem ativo ali, mostrando força, mostrando a presença do pai. Eu lembro do pai que não desistia,
Um pai que tentou empreender várias vezes, quebrou, mas sempre continuou tentando. Um pai que foi traído por um monte de amigos, mas sempre acreditava. Caramba. E isso foi me ensinando. Esses dias eu fiz um vídeo me ensinando a acreditar em 10% do que as pessoas falam. Sim. Falar 1% do que eu sei. E pensar 10 vezes antes de falar. Eu vi esse vídeo falando isso para o seu filho. Achei muito bonito e muito tocante. E queria chegar exatamente também nesse ponto. Mas, Thiago, trazendo de todo esse aprendizado da infância, você comentou sobre isso demorar muito tempo de aprendizado com os erros. Esse período, infância, adolescência, até se perceber a vida adulta, você carrega todas essas lições desse aprendizado, só que tem também aquele lado no sentido que a gente olha hoje, com o olhar de hoje, e fala, eu precisava passar por esse processo para me tornar o que eu sou hoje. E dentro desses processos, o que você poderia... Porque assim, igual você comentou, a gente está criando ou vivendo uma geração mais nova, fraca. E o que você, nesse ponto, para esse público mais jovem, se você puder falar assim, ó, poxa, eu achava isso quando criança, quando adolescente, e hoje eu percebo que é uma fraqueza muito grande, que as pessoas precisam, igual você comentou, aprender com esse aspecto de aprender com os erros dos outros, da sua fase de adolescência. Meu amigo, eu falo assim, na época do meu pai, não tinha internet, né? Eu lembro quando eu era bem novinho, que um vizinho nosso tinha um computador, era aquele caixotão, sabe? Aí quando você ligava, plim, do Windows lá, né, aparecia, e a internet ficava... Você lembra quando a internet ficava gritando a internet? Sim. Aí eu lembro que para eu ver o computador dele, ele me pedia para lavar o carro dele antes. Caramba. Eu tinha que lavar o carro, eu tinha que limpar o carro por dentro, passar pretinho, limpar tudo. Aí depois ele falava, vamos lá para você ver o computador. Aí ele ligava o computador, eu via aparecendo o Windows, ligava a internet, eu via o barulhinho da internet, e aquilo para mim era o pagamento da lavagem do carro. Sim. E aí a gente não, na nossa infância, eu falo que era mais difícil para os nossos pais, porque eu mesmo vim de uma família muito pobre de dinheiro, muito rica em caráter, em princípios, mas pobre de dinheiro. E eu via o tanto que o meu pai tinha que trabalhar, gastar energia, fazer isso, virar para lá, viajar, tentar empreender, porque ele não tinha conhecimento. Tinha acesso a conhecimento naquela época? Tinha, mas era mais difícil. Você tinha que ler 1000 livros para conseguir descobrir uma coisa que hoje um cara como eu leio lá 1000 livros, vem aqui, faço um vídeo e falo em 1 minuto resumido que vai te dar uma direção. E aí, o que eu falo para essa geração de hoje? O pior erro que nós cometemos é o erro que a gente comete sem saber que está cometendo. Porque quando você sabe que você está errando, fica fácil de você falar, pô, preciso mudar aqui. Mas e quando você está cometendo um erro que você não sabe que é errado? Quando eu falava alguma coisa e o meu pai me dava um tapa na boca, ele estava fazendo o melhor que ele sabia. Sim. Quando meu pai me deixava, às vezes, sozinho, não conversava comigo, e eu precisava de um amigo ali, e ele queria ser mais enérgico, mais pai, cara, ele estava sendo o melhor pai do mundo. Porque ele não sabia que ele estava cometendo um erro. Sim. Quando a gente comete um erro sem saber que está cometendo, é o erro mais perigoso que a gente pode cometer. Então, buscar conhecimento, a Bíblia fala o quê? O meu povo perece, em outras traduções fala, o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Então, a Bíblia não fala assim, o meu povo é destruído por falta de dinheiro. Meus jovens são destruídos porque não tem um relacionamento que eu queria para eles, não. O meu povo é destruído, os jovens são destruídos porque eles ficam muito tempo no Instagram, não. O meu povo é destruído, perece por falta de conhecimento. Então nós temos muito acesso a conhecimento, mas só que junto com esse conhecimento veio também o entretenimento. Sim. Que a gente fala que é a dopamina barata. Quando o seu cérebro ele começa a querer poupar energia e ele começa a querer sentir prazer.
trazer prazer, trazer dopamina para dentro. E aí quando você pega o telefone, você fala assim, agora eu vou ler um livro, um PDF. Aí você começa, vou ler um livro, daqui a pouco, peraí, mensagem do Instagram. Vou ver a dancinha, vou ver não sei o quê, vou ver o vídeo engraçado. E você não tem conhecimento. Você tem muito entretenimento e pouco conhecimento. E isso é o que destrói a população, a humanidade. É não buscar realmente, porque buscar requer energia. Buscar requer determinação. Eu estou desenvolvendo o corpo que eu sonho. Então eu estou tendo que evitar comer as coisas que eu gosto, tenho que ir na academia todo dia, estou todo doendo aqui agora de ter malhado mais cedo. Eu falei, hoje eu vou malhar menos tempo, então pega firme. Só que não tem como você chegar na academia e ver os outros lá assim, ó, rindo. Não, você chega lá, o cara tá... Porque buscar resultado dói. Buscar resultado gasta-se energia. Aí tem uma coisa que eu vou falar aqui agora que pode ser polêmico, mas que é a verdade. Você acha que Deus poderia ter olhado do céu e falado assim, eu vou acabar com o pecado da humanidade? Você acha que ele tem esse poder? Poder sim, mas ele não ia aprender com isso. Mas ele poderia falar assim, ó, a partir de hoje não tem mais pecado, puf, acabou. Ele poderia ter feito isso, não poderia? Sim. Mas o que ele faz? Ele manda Jesus. Jesus tem que passar pelo processo de ser humano, pelas dores de ser humano, subir o Gólgota, apanhar uma cruz uma coroa de espinho, chegar numa cruz, lança transpassada sobre ele, vinagre no lugar de água, crucificado, para que os nossos pecados fossem remidos. Hoje, as pessoas falam assim, eu quero emagrecer, eu vou fazer uma bariátrica. Eu quero emagrecer, eu vou meter uma injeção de Ozempic. Eu vou meter um Monjar para me ficar, porque a Maiara da Maraísa lá, não sei o quê, fez e deu certo. Eu não estou falando que você não pode fazer isso. Tem casos que a medicina te indica, faça isso. Mas as pessoas hoje querem tudo mais fácil. E quando é fácil, você não entende a dor do processo. E quando você tem o resultado de uma coisa que foi fácil, você não valoriza. Então, eu emagreci, eu posso comer tudo de novo, porque eu emagreço de novo. E isso está causando o quê? Baixa imunidade, doenças gravíssimas nas pessoas, porque não passam pelo processo. Os jovens de hoje em dia não querem viver o processo. Os jovens de hoje em dia não querem viver o sofrimento, a dor do processo. E aí, quando você falou mais cedo, Thiago, porque Deus deixa a gente passar isso, como é que você falou assim, às vezes você olhar para trás e falar, eu tinha que passar isso. Eu não concordo que eu tinha que ter tomado 6 facãozadas. Eu não concordo que eu tinha que ter 255 pontos no meu corpo, 32 fraturas. Eu não concordo com isso. Mas eu acredito que Deus permitiu que isso acontecesse comigo para eu entender o meu propósito. Sim. Quanto mais desobedientes nós somos, mais sofrimento nós causamos para nós mesmos. E o problema é que, às vezes, sabe o que a gente faz, meu amigo? A gente fica o tempo todo culpando os nossos traumas, colocando a culpa dos nossos traumas nos nossos erros. Pode ter trauma, pode ter ferida, pode ter abusos, pode ter o que for. Isso não invalida a verdade. Isso não invalida princípios. Ah, mas você não sabe o que eu passei, você não sabe o que eu passo. Isso não invalida princípios. Sim. Isso não invalida a verdade. Então, a gente precisa conscientizar os nossos jovens que a verdade continua sendo verdade, que princípios continuam sendo princípios e que caráter continua sendo caráter. E isso que traz muito para uma condição de que assim as pessoas não estão dispostas a nada que seja de nenhum tipo de sacrifício para alcançar. Eu vejo da forma que assim parece que até o viver debaixo de uma palavra, eu recebi aquela palavra. Só que o cumprimento dela, ela tem um processo. E nem sempre esse processo ele é flores. Só que até nisso eu vejo que não só os jovens, e aí trazendo até para a vida adulta, foi o que você comentou, teve processos. Eu não gostaria, se eu tivesse que escolher a quantidade de processos que você precisou passar. Mas eles te trouxeram a clareza para conseguir chegar hoje e falar assim, foi um processo necessário para que o que eu vivo hoje, o extraordinário que eu vivo hoje, teve um processo para chegar até aqui. Então, eu acho que isso que você comentou, ele vai até além do jovem. Me corrija se eu estiver enganado, olhando dessa forma,
a vida adulta está trazendo muito nesse sentido de um reflexo do jovem não buscar, que se apoiar muito no entretenimento, também de ter tem a facilidade da informação, hoje tem muita essa facilidade, só que também gera essa condição que você comentou de, poxa, tá gerando uma geração mais fraca porque ele só tá ali no que é rápido, no fácil, na condição que traz isso para um lado mais tranquilo. Não, eu quero ir por esse lado aqui. Só que se valoriza menos, se aprende menos e se vive processos cada vez com mais ansiedade de que eles... não, já tem que acontecer. Não, já tem que acontecer. Nós vemos aí meninos de 60 anos. Entendeu? Porque mesmo passando por processo, não tiveram o desejo de amadurecer. Mas nós vemos homens de 24, 25 anos. Eu vejo um exemplo. Vamos dar um exemplo aqui? Nicolas Ferreira. Uhum. Nicolas Ferreira hoje é um menino que todo mundo conhece ele no Brasil, uma figura pública de autoridade. Eu falo que ele é um dos homens mais poderosos do Brasil hoje no âmbito político. E você não vê o Nicolas falando que quebrou todo, bateu de carro, bateu de moto, mas por que ele com 24 anos tem mais autoridade de homens que têm 70? Sim. Porque um menino de 70 não tem autoridade de um homem de 24. Quando a gente entende o propósito, a gente reduz dores. Quando a gente entende o propósito que Deus tem para a nossa vida, quanto antes a gente entende esse propósito e quanto antes a gente obedece aquilo que Deus pede, antes você vai começar a ter resultados. Sim. Então, mas por que esse cara tem esse resultado e eu tô lutando? Porque você ainda não está cumprindo princípios. Sim. A Bíblia fala que Deus ele não muda, Deus não quebra princípios, né? Deus não quebra princípios. Então, eu acredito que se eu cumprir princípios para herdar o céu, dentro desses princípios eu também cumpro princípios que me levam para a prosperidade. Então eu falo que está muito pertinho. Por que a Bíblia fala que nós vamos nos assustar quando chegar no céu e você vai olhar e falar assim, cara, esse cara está aqui? E aquele não está? Por que esse cara veio e o outro não veio? Por que está acontecendo essa loucura? Porque, às vezes, quando você olha um cara, ele é crente demais. Ele é cristão, eu não vou nem falar cristão, ele é religioso demais. E esse cara não vai para o céu. Porque o cara está muito focado na estrutura religiosa. E a estrutura religiosa, na maioria das vezes, vai te levar para o inferno. Quando a gente vê um cara... Um exemplo, eu gosto muito de olhar homens que tiveram resultado. Porque, mano, não adianta. Resultado diz muito por quem a pessoa é. Né? Eu já deixei pessoas que tinham um casamento destruído me dar conselho sobre casamento. E o meu casamento estava quase destruído. Eu já deixei pessoas que eram quebradas financeiramente, me dá conselho de como ficar rico. E aí quase que eu quebro também. Sim. Por quê? Porque você precisa ter a sabedoria em buscar conselho com quem teve resultado aonde você precisa ter. Sim. Então, se você quer ter uma família bem-sucedida, procurem homens ou mulheres que tenham uma família bem-sucedida para te aconselhar. Você quer ter uma vida financeira bem-sucedida? Procure pessoas que tenham uma vida bem-sucedida financeiramente para te aconselhar. Você quer ter um caráter íntegro? Procure pessoas que tenham um caráter íntegro para te aconselhar. As pessoas hoje, os jovens, eles são muito emocionados. Eles fazem tudo pela emoção. Eles casam por emoção, fazem negócio por emoção. Eu acabei de... Vindo agora com o Thiago, a gente tava vendo. Um rapaz foi lá, comprou um carro, emocionado. Agora, não, que o carro é ruim demais. Eu falei, mas semana passada você comprou o carro. E agora ele é ruim demais, depois de 2 semanas? Você comprou porque você comprou emocionado. E como fazer para tomar decisões racionais? E isso traz muito um reflexo que, para tudo, até em relacionamentos, que é muito pior. As pessoas casam por esse impulso, se juntam e depois falam assim, mas não era bem isso. Isso que você está comentando é muito no sentido, para tudo, essa emoção, esse aflorar muito rápido, é uma decisão muito... eu costumo dizer que isso também traz por um outro ponto que para mim é muito importante, do ambiente. Eu falo assim, você não pode querer ter um casamento duradouro num ambiente onde todo mundo é divorciado. Porque coisas que você jamais olharia, você começa a escutar as pessoas falando, mas eu separei por causa disso. Isso acontece a vida toda no meu casamento.
exatamente os conselhos de quem não teve resultados. Esse ambiente, ele transforma a vida. E tem muito essa questão de, não, mas é só uma festinha, é só não sei o quê, e a pessoa vai entrando, daqui a pouco ela só vive aquilo, porque ela vive nessa emoção. Ela quer muito rapidamente essa condição de felicidade que é mentirosa. E as pessoas, elas estão o tempo todo em busca de um álibi para o seu fracasso. Então, o álibi do fracasso é porque eu estava num ambiente onde todo mundo me ensinou isso. Mas você estava ali porque você quis. Sim. Né? Quando você percebe que aquilo não é... Por isso que eu falo, princípios te levam para a prosperidade. Não tem jeito. E o propósito te blinda de muita coisa. O cara que tem um propósito, ele está blindado de estar envolvido com prostituição. Ele está blindado de estar envolvido com vícios. Porque ele está blindado pelo propósito. O propósito dele não deixa ele estar nesses lugares. Sim. Né? Eu sou convidado para lugares, às vezes, que eu falo assim, poxa, e eu não sou convidado para nada errado. Mas que eu falo, pô, ali não é para mim, tá? Tiago, vai ter um churrasco em tal lugar, vamos lá, vai ter um monte de empresário. Eu falo, pô, ali não é o meu lugar, porque o meu propósito me blinda de estar ali. Sim. Então, quando você começa a entender seu propósito, você começa a viver mais blindado. E o propósito, na maioria das vezes, vai te trazer solidão. Quando Moisés chega e vê a sarça pegando fogo, ele não tem 2.000 pessoas para ir com ele para o Egito. Ele vai sozinho. Quando chega lá, Arão vai falar, Moisés vai falar, Arão vai interpretar, mas ele vai sozinho para o Egito. Quando ele entende o propósito, ele sai do Egito com 3,5 milhões de pessoas. Quando você entende o propósito, até você chegar ao propósito, a dor é muito grande. Sim. Mas quando você chega ao lugar do propósito, você tem multidões de pessoas te acompanhando, porque eu falo, esse cara entendeu. Esse cara entendeu o propósito dele. E o propósito traz liderança, traz poder. E por que as pessoas hoje ficam nessa sede de querer fazer coisa de entretenimento? Porque entretenimento traz audiência. Sim. Mas entretenimento não traz poder. Entretenimento não traz autoridade. E uma coisa hoje que representa a riqueza no mundo é 2 coisas que valem mais do que dinheiro. Autoridade e relevância. Tem pessoas que têm muita relevância, 50 milhões de seguidores no Instagram, mas não tem autoridade. E tem pessoas que têm 1.500 seguidores no Instagram e tem autoridade. Que tem autoridade. Não tem relevância, mas tem autoridade. Mas e quando junta essas 2 dinamites? Relevância e autoridade. Você vê um cara como o Thiago Brunet. Você vê um cara como o Silas Malafaia. Você vê um cara como o Edir Macedo. O cara juntou relevância e autoridade. O cara, eu tava vendo aquele filme do Edir Macedo, que ele Nada a Perder, Sim. que é extraordinário, eu indico para quem quiser ver. Não tô falando da igreja, eu tô falando da pessoa. E ele chega no final do filme, o Cabrini faz uma entrevista com ele e fala assim, ô, senhor Edir, qual o seu sonho? Ele fala, meu sonho eu já realizei. Foi qual? Ter uma igreja em cada país do mundo. Fala assim, mas e aí? Ele fala assim, não, agora eu tive que ter outro sonho. E o meu outro sonho agora é ter uma igreja em cada cidade do mundo. Aí ele fala assim, mas e aí, você já foi traído? Ele falou, sou traído todos os dias. Só que eu quero crescer. E para crescer, eu preciso continuar confiando. Aquilo me marcou. Porque as pessoas hoje, elas se ferem por uma palavra e param de crescer. Porque não conseguem confiar de novo. Então, o ensinamento que eu dei para o meu filho, foi, cara, confia em 10%, porque se você confiar em 10%, você não para. Sim. Se você parar de confiar em todo mundo, você não vai crescer. Então, confie em 10%. Se você trazer 1.000 pessoas para perto de você, selecione 100. Mas 100 que vão te ajudar a gerar resultado. Vai ter traição? Vai, porque entre 12 discípulos tinha Judas que beijou e traiu. Mas Jesus ainda falou, vem amigo. Vem para perto de mim. E Pedro, que era amigo, que tentou proteger, Deus falou, sai para lá endemoniado. Então dá para entender isso? Jesus chama o que traiu de amigo e dá uma maior repreensão no que era amigo. De verdade. Então assim, por que isso? Porque Jesus sabia que se chamasse a atenção de Judas não ia valer nada, porque a mentalidade dele não era de servo, não era de amigo. Agora ele sabia que se ele xingasse Pedro ia aceitar a repreensão e ia mudar. Então às vezes a gente tem que entender que se Jesus está se Deus está apertando a gente, porque ele sabe que da gente tem coisa boa para sair, cara. Exato. E aí, essa mentalidade hoje da juventude é que você não pode falar nada. Ah, tá me abusando, é abusivo, é não sei o quê, tá me oprimindo. Não, cara, deixa te repreenderem. Deixa te ensinarem. Se estão te ensinando é porque sabe de você tem alguma coisa boa para sair.
Ruim é quando as pessoas olham pra gente e falam assim, não vou falar nada pra esse cara. Esse cara é copo cheio demais, esse cara não vai mudar. Essa é a pior fase da vida do homem. Quando ele chega no fundo do poço, que ninguém quer dar uma mão pra ele sair de lá. Então, assim, tá passando por um momento difícil, alguém chega, já vai vir falar de novo, deixa falar. Sim. Já vai vir me chamar a atenção, deixa chamar, porque vai valer a pena. Vai valer a pena. E, Thiago, tudo isso que você tá falando é incrível e dentro da mensagem. E pro Thiago, agora vamos trazer da ótica essa virada também, inclusive sabendo do aperto, né? Que chegamos ao ponto de ficar um tempinho já até, vamos dizer assim, já desligou um pouquinho ali para falar assim, disjuntor, né? Desligou o disjuntor para falar assim, para provar o que é promessa, para provar o que é estar debaixo de uma promessa e apertar também para que isso aconteça e cada vez mais o propósito venha como o objetivo, é aqui, vamos viver debaixo desse propósito, mas esse processo para o Thiago, na vida do Thiago, se você puder compartilhar, eu já falei isso em off e acompanhei algumas coisas, achei lindo, acho essas obras incríveis, mas eu queria que você compartilhasse um pouco também desse processo para o Thiago. Eu vou até compartilhar uma coisa que eu já te falei mais cedo aí, que é o seguinte, o que aconteceu com o Thiago? O Thiago já tinha ouvido falar de Jesus. O Thiago já tinha ouvido falar de Deus, sabe? Eu já ouvi falar de Deus, mas eu não conheço Deus. Eu já ouvi falar de Jesus, mas eu não conhecia Jesus. E aí, eu comecei a me comparar com os discípulos. Porque eles viviam ao lado de Jesus, cara. Olha que coisa extraordinária. Você imagina você viver ao lado de Jesus, você vê Jesus curando, você vê Jesus libertando, você fala, eu vivi do lado de Jesus. E aí, quando Jesus é morto, crucificado, no outro dia tá Pedro pescando. Cadê o cara que estava do lado de Jesus, que seria edificado a igreja? Porque Pedro, tu é pedra e a minha igreja será edificada. Cadê Pedro, cara? Cadê os discípulos? Cada um caçou seu rumo, tudo covarde. Falava que conhecia Jesus, andava com Jesus, mas cadê agora os discípulos de Jesus? Todo mundo se espalhou. Quando Jesus ressuscita, né, dos mortos e ele aparece de novo, e aí vem aquela revolução de Atos dos Apóstolos, você vê que dali em diante, esses caras tiveram realmente um encontro genuíno com Jesus. E dali em diante eles não conseguiram mais viver a vida que eles viviam antes. Mas olha que loucura. Mas se Jesus estava vivo e entre eles não conseguiram ter um encontro tão forte do que depois que Jesus tinha morrido e ressuscitado em espírito. Aí, dali em diante, eles conseguiram ter um encontro genuíno com Cristo. Então, não faz sentido. E aí eu comecei a trazer isso para dentro da minha vida. Poxa, eu fui criado na igreja evangélica. Minha mãe me ensinou todos os princípios que eu precisava seguir. Meu pai me ensinou tudo que eu precisava fazer. O que aconteceu comigo durante esses anos que eu virei o que eu virei? Um cara viciado em drogas, um cara que vivia na prostituição, um cara que perdeu todos os princípios que foram implantados pela minha mãe e meu pai em mim. E aí, aqui eu já abro um parênteses falando o seguinte, não deixe de plantar a semente, porque pode parecer que ela não vai nascer, mas a semente, quando ela entra na terra, primeiro ela precisa morrer, para depois ela gerar o fruto. Então, eu vi que eu estava morrendo, mas na realidade era a semente que estava morrendo para ela começar a germinar. Então, quando a gente olha para um filho, olha para um pai, para um esposo, fala, pô, não vai mudar. Meu esposo não vai mudar, meu filho não vai mudar, a minha esposa não vai mudar, não vai acontecer, minha empresa está quebrada, não vai dar certo. Calma, a semente está morrendo, mas ela foi plantada. E a minha mãe plantou uma semente em mim na minha infância. Meu pai plantou uma semente em mim na minha infância e eles não desistiram de regar essa semente. Então, quando eu entendi que eu conhecia Jesus, ouvia falar de Jesus, via os milagres de Jesus, mas eu estava me comportando como os discípulos. Aí eu falei, poxa, agora eu preciso passar pelo aquele mover de Atos dos Apóstolos, eu preciso um vento impetuoso me pegar, eu preciso sentir o Espírito Santo de Deus, então eu encontro com ele. Foi nesse momento que eu bato de moto, a 179 km por hora, fico 30 minutos sem vida, 23 dias em coma, depois eu volto, naquele dia que eu voltei, eu nunca mais fui o mesmo cara. Aí eu vou para Jeremias 1:10. Jeremias 1:10, e eu te darei poder para destruir, arruinar, arrancar, para estraçalhar, e depois para edificar e plantar. Aqui eu vejo que Jeremias ele teve 6 ordens. Das 6 ordens, 4 era para destruição.
e 2 eram para construção. Ali eu entendi o seguinte, eu vou nascer sem pecado, mas no pecado. Só que ao longo da minha vida, eu vou construindo uma vida pecaminosa. Eu vou conhecendo coisas e deixando essas coisas entrarem em mim, e isso vai construindo em mim uma vida de pecado. Então, durante a minha vida, eu vou viver mais desconstruindo aquilo que eu construí do que construindo novas coisas. Então, quanto mais você estiver perto de Cristo, mais longe do pecado, mais rápido você chega ao seu objetivo. Quanto mais longe de Cristo, mais perto do pecado e mais distante do seu objetivo. Então, quando você entende que mais perto de Cristo é mais perto do propósito, é mais perto dos resultados, você começa a deixar o pecado de lado. Fácil? Não, mas desconstrua. Então eu percebi que eu comecei a desconstruir o velho Tiago e construir um novo Tiago. Quando eu queria falar uma coisa, eu falava, esse Tiago não pode falar isso. Eu vou ter que guardar aquele cara nojento, aquele cara pecador, vou ter que guardar ele aqui num cantinho aqui, falar, você não fala mais. Agora quem fala é o cara remido, lavado, passado, centrifugado por Jesus Cristo. Esse cara é que assume a minha vida. Então, nós precisamos tomar uma decisão, cara. Eu tomei a decisão de ser um novo homem. E o resultado está aqui, que hoje você me convidou para vir aqui e ver o resultado pleno em mim, né? De mudança e transformação. Isso traz muito também para a questão que, igual a gente falou, Tiago, é incrível toda a história, mas como você comenta desse novo Tiago e também até de ajudar as pessoas, porque assim, eu acredito que a gente está vivendo um momento muito doente no todo, no planeta, na cabeça das pessoas. A gente está num momento muito delicado, porque não está sobre esse momento o foco no espiritual, no material, ou está muito despendido por um lado só, não tem esse equilíbrio. E esse equilíbrio, ele parte por relacionamento, ele parte por um só, ele parte por Deus, espiritualidade. E isso está muito ligado a tudo o que você falou, ao propósito. As pessoas têm essa dificuldade de enxergar propósito. Tiago, eu gostaria muito que você trouxesse, porque assim, quando você busca um propósito, às vezes há um processo envolvido de não entender sinais, não entender o que é os sinais do seu propósito. E quando acontece isso, eu acho que há uma confusão, e me corrija se eu estiver enganado, no sentido de estar com uma parceira, aconselhar seus filhos, tudo, negócios, em tudo isso começa a ficar bagunçado, porque o ser ainda não entendeu qual é o propósito. E isso é muito louco, porque as pessoas elas se perdem, e às vezes elas estão pertinho de chegar até onde é esse propósito. E eu acredito muito que faz parte de um processo que a gente conversando antes, é um conselho, é uma palavra, é um direcionamento. O propósito ele sempre vai estar relacionado em alguma coisa coletiva e nunca individual. Uhum. Então, se você pensa em fazer alguma coisa para transformar tudo, mas que isso é individual e só vai beneficiar você, não é propósito. Portanto, você vê, Mateus 6,9 fala o quê? A oração do pão, a oração do pão nosso, né? Do Pai Nosso. Pai Nosso de cada... Pai Nosso de cada dia. Nos dai hoje, tudo fala em coletivo, não individual. Meu pai, meu pão, não. Então, quando a gente entende o coletivo, a gente começa a entender o propósito. O propósito sempre tem que atingir e ser uma coisa que vai fazer uma mudança geracional. A sua geração tem que ser impactada pelo seu propósito. Quando você lembra de nomes como Martin Luther King, Hitler, todos eles tinham um propósito, independente se era um propósito bom ou ruim, mas tinham um propósito e executaram esse propósito. Sim. Então, você começa a entender que toda geração vai nascer uma pessoa boa e uma pessoa ruim. Um que vai executar um bom propósito e outro que vai executar um propósito ruim. Mas os dois vão marcar a geração. Sim. Quando você olha para Davi, você lembra do gigante Golias. Quando você olha para o cara forte lá da Bíblia, como é que era o nome dele? Sansão. O Sansão, você lembra da Jezabel, não da... Jezebel, não, Ixi, cara, Dalila, fugiu o nome dela. não. Dalila. Você olha para Sansão, você lembra de Dalila. Aí você olha na mesma época em que nasceu, estou trazendo para os dias atuais, na mesma época que nasceu Hitler, nasce Martin Luther King, na mesma geração.
E aí você começa a ver um querendo a libertação de um povo, querendo marcar uma história com uma coisa boa, e o outro querendo matar todo mundo. Sim. Então você começa a entender que o propósito, ele tem que deixar um legado. O propósito não pode ser uma coisa que você fala assim, cara, eu vou ter muito dinheiro, porque esse dinheiro não vai ir junto com você pro seu caixão, não tem jeito. Então eu falo, propósito é coisas que você não leva pro caixão. Então me diga qual o seu propósito. 3 perguntas que são simples, mas as pessoas não se fazem. Qual a sua identidade? Qual o seu objetivo? E qual o seu propósito? São perguntas que toda vez que você faz, dá um cenário de silêncio. Porque todo mundo se pergunta tanta coisa, mas ninguém vê. Qual a minha identidade? Quem sou eu? Qual o meu objetivo? E qual é o meu propósito? São simples, mas ninguém faz essas perguntas. Então, quando a gente entende qual a minha identidade, eu me posiciono. Quem não tem identidade não tem posicionamento. Sim. Quando eu entendo o meu objetivo, eu não perco o foco com distrações, porque eu sei para onde eu estou indo. E quando eu tenho um propósito, eu sei que a minha identidade, junto com o meu objetivo, vai fazer sentido para o meu propósito, para o meu legado. Então eu não quero perder isso de jeito nenhum. Por que as pessoas se perdem tão fácil? Porque não sabem identidade, objetivo e propósito. E pronto. Então deixa eu entender qual que é o meu objetivo. Ah, Thiago, mas me diga então como eu faço para descobrir o meu propósito, minha identidade e meu objetivo de vida. Arrasta para cima aí minha mentorita. Em breve eu só arrastar para cima. Isso eu só falo na mentoria. Então, identidade. O que está escrito na nossa identidade? Quando você vai pegar a sua identidade, o CPF lá, a sua identidade está escrito o quê? Quais as informações que tem ali? Da onde você veio, da onde você nasceu, o dia que você nasceu, as informações. Ali fala quem é seu pai. Sim. Quem é sua mãe. Data de nascimento, seu número de registro e o seu nome completo. Sim. Ok? Então ali eu sei a minha origem, eu sei de onde eu estou vindo, e eu sei como eu cheguei até aqui. Ok? O meu objetivo é me mostrar que dentro dessa origem eu preciso seguir um novo caminho. E aí o meu objetivo tem que ser totalmente vinculado com a minha origem. Por que todas as vezes que você começa uma leitura bíblica falando sobre algum homem, um exemplo, vamos falar sobre Abraão. Quando fala Abraão, fala assim, e Abraão veio da terra de Nu, filho de não sei quem, neto de não sei quem, irmão de não sei quem, primo de não sei quem, tio de não sei quem. Por que é uma parte chata de ler? Você fica ali 2 capítulos lendo de quem que o cara era parente, velho. Mas aí eu falo, Deus, por que o senhor deixa essas informações na Bíblia? Aí Deus já fala assim, porque todas as vezes que você fosse relacionar com alguém, busca a origem dessa pessoa. Por que quando a avó da gente falava assim, quem que é o pai dele? Quem que é o tio dele? Quem que é o irmão dele? Ele fala, pô, você é chata pra caraca, hein, vó? Tudo você quer saber a vida dos outros, não era saber a vida dos outros. Ela só estava cumprindo um princípio, que ela nem sabia que era um princípio. Mas um princípio de identificar a origem. Quando você sabe a origem das pessoas, você começa a entender a identidade dela. Porque essa pessoa carrega uma carga genética dos seus antepassados e carrega também ciclos hereditários e ciclos naturais, emocionais. Né? As pessoas elas vêm carregando no seu sangue e no seu cérebro, dentro do seu subconsciente, ela vem carregando cargas de traumas de infância, cargas genéticas que vieram dos seus antepassados. Quantas vezes você conhece um cara que fala assim, o avô dele teve câncer, o pai dele morreu de câncer e ele tá com câncer agora? Sim. Quando fala, o avô dele era um prostituto, o pai dele era um prostituto e ele é um prostituto. O avô dele não gostava de trabalhar, o pai dele também não, e ele também não. Porque vai se replicando, se espelhando no DNA as cargas genéticas hereditárias. Então, existem as maldições hereditárias e existem os ciclos. Ciclos são emocionais, você precisa fechar. Maldições hereditárias não, é uma coisa espiritual. E aí você tem que fazer um tratamento espiritual para quebrar essas maldições hereditárias. Onde foi quebrado o maior ciclo emocional e a maior carga de maldição hereditária da humanidade? Onde foi quebrado isso? Você sabe? Não. Foi quebrado na cruz do Calvário. Quando Jesus ele sobe na cruz, ele toma a decisão de morrer por nossos pecados. Sim. E aí, naquela decisão, ele faz o quê? Aqui, eu estou quebrando toda a maldição hereditária da terra.
e estou fechando todos os ciclos. Se vocês quiserem daqui para frente viver uma vida de abundância, de prosperidade pela graça, é com vocês, porque a partir daqui o sacrifício já foi feito. Então ali, como que ele fez esse sacrifício? Como que Jesus quebrou as maldições hereditárias e como ele fechou os ciclos? Como ele fez isso na cruz? Foi só ir lá na cruz e morrer? Não. Não. Quando ele estava subindo no Gólgota, os caras estavam batendo nele, os caras estavam xingando ele, falando assim, você, cara, você não é nada. Você veio aqui mentir pra gente, falando que era Cristo, falando que era filho de Deus, está aqui apanhando, você não faz nada, cara. Que filho de Deus é esse? Renega. Que filho de Deus? Bate na cara desse cara, esse cara não é ninguém, cara. E ele olhava pro cara e falava assim, eu te perdoo e eu te amo. Aí o cara, pô, bate mais. Eu falei assim, eu te amo e te perdoo. Eu tô indo morrer por você. Eu te amo e te perdoo. Dá água pra ele. Vai lá, dá vinagre. Tuf. Ele olhava e falava, cara, eu te amo e te perdoo. Põe ele na cruz. Ele olha, eu te amo e te perdoo. Lança a lança nele. Eu te amo e te perdoo. Mata esse cara. Eu amo e eu perdoo. Como você quebra maldições hereditárias e fecha o ciclo? Com amor e com perdão a quem não merece. E com perdão a quem não merece. Como nós fechamos os ciclos? Com amor a quem não merece. E com perdão a quem não merece. É simples. O problema é que a gente não quer cumprir pequenas coisas que foram ensinadas por Cristo. Esses dias o cara chegou para mim e falou assim, não, mas ontem aconteceu uma coisa lá em casa que eu fiquei, sabe, o menino chegou, aí foi bater na porta da minha casa, o filho de um amigo meu, aí ele falou assim, me chamou, tipo, viado. Aí eu fui, falei, não, eu nem fingi que não entendi, achei que era Tiago, beleza. O pai saiu lá dentro do carro, veio correndo e tal, o que você falou? O que você falou? Que você causou um negócio assim que eu fiquei todo constrangido, ele pegou e pá na boca do menino que chegou a estalar, cara. Não fala nunca mais isso. Aí o menino chegou e falou, papai, mas o senhor fala. Aí ele, eu posso falar, você não. Como que essa criança vai crescer sabendo que o exemplo que ela tem bate nela quando ela faz o que o exemplo ensinou? Então, eu falo assim, nós o tempo todo nós estamos sendo traumatizados por pessoas que nós amamos. E essas pessoas, às vezes, não merecem o perdão. Porque uma criança que apanhou por causa de um negócio que ela aprendeu com o professor e só replicou, como é que ela vai perdoar esse cara? Fala assim, não. Então, nós vivemos uma geração onde as pessoas querem muito falar, mas querem pouco fazer. Eu pago um preço muito alto por eu ser um mentor de casais. Porque eu não posso deixar a minha casa ter problema. E quando a minha mulher surta emocionalmente lá, porque a mulher tem seus dias de surtar emocionalmente mesmo, ela vem pra cima de mim e eu falo assim, eu não posso falar nada. Porque se eu falar, vai contra o que eu prego. Sim. Então, a gente tem que ser exemplo daquilo que a gente fala. Tem eu esqueci o nome dele agora, mas um pregador que ele fala assim, pregue muito. E, se necessário, fale. Caramba. Porque a maior pregação, a maior revelação de Cristo em alguém é o testemunho que ele dá. É o exemplo que ele dá. E hoje nós vemos por que essa população está desse jeito. Porque todo mundo faz, não faz isso não, é só conselho. Mas prática não tem quase nenhuma. Conselho, faz assim. Aí você vai na internet, o cara, esses dias, com todo respeito às pessoas, com todo respeito a todo mundo que está assistindo a gente aqui, mas esses dias eu vi um cara fazendo uma live com uma geladeira toda enferrujada atrás, tudo de aquelas lajotas sem bolso, falando assim, eu vou fazer uma mentoria de como você prospera. Não tem nada contra. Ele pode fazer, mas ele primeiro precisa ter o resultado. E tem gente comprando coisa de quem nem sabe fazer. Sim. Tem gente comprando de quem nunca fez. Tem gente comprando ideias porque ouviu uma música. E aquela música fez sentido naquele momento, o cara compra aquela ideia, e naquela ideia ele começa a viver baseado em uma história de ficção, só porque ele ouviu aquilo e achou que fez sentido. Então, deixa eu falar uma coisa para você aqui hoje, meu amigo. Isso aqui é um dado muito importante e a gente precisa
levar isso muito a sério. A Universidade de Pediatria de Minas Gerais, na sua pós-graduação, sabe o que ela ensina? Que um pai, quando ele senta no chão e brinca com seu filho, ele pode estar evitando 500 doenças mentais. Que uma mãe, quando brinca com a sua filha de boneca, ela pode estar evitando na sua filha 500 doenças mentais. Que um pai, quando anda de bicicleta com o seu filho e conversa e brinca com o seu filho, ele pode estar evitando 500 doenças mentais. Cara, meu pai, que era um cara que não tinha acesso nenhum a conhecimento, nunca fez pós-graduação, ele me ensinou isso, cara. Sim. Olha onde o ponto que a humanidade está chegando. Você tem que fazer uma pós-graduação para aprender que se você sentar no chão e brincar com seu filho, ele vai ter uma vida saudável emocionalmente. Olha o ponto que a geração está chegando. Que se a mãe brincar com filha de boneca, a filha pode evitar 500 doenças mentais. Olha onde nós estamos chegando, cara. E há uma inversão muito grande, inclusive, isso. Porque quando você fala de relacionamento, hoje a gente vê até com essa questão de criança, uma desmedida troca. Tem casais hoje que pensam em filho. Não vou ter filho. E aí, é exatamente isso que eu queria trazer agora também quanto a esse ponto, Thiago. Existe hoje, Thiago, casais que está faltando o posicionamento no sentido assim de tudo isso que você vê. O marido fazer papel de marido, a esposa. E não estou aqui falando no sentido de que o pessoal tudo quer distorcer, falando que tá forçando situação, ou rebaixando, ou diminuindo, ou aumentando alguém. Não. Mas falta posicionamento, inclusive, para que isso que você comentou, os mais antigos já não ensinavam isso. Poxa, se eu tenho um problema, eu vou conversar eu e minha esposa num lugar reservado, onde eu não precise expor para o mundo o que está acontecendo. Poxa, eu vou sentar, vou conversar e vou resolver como dois adultos, como o esposo e como esposa. E isso está acontecendo uma inversão, até que hoje você vê pessoas falando, não, para mim não faz sentido mais. Quer dizer, por quê? Tá. Você é casado há quanto tempo? 18 anos. Você já foi casado quantas vezes? Uma. E a sua esposa? Uma vez. Então deixa eu falar um negócio pra você. Você nunca vai defender o divórcio. Não. Você defende o divórcio? Não. Você tem filhos? Tenho uma filha. Uma filha. Quantos anos? Você defende que a sua filha de 11 anos tem que ser criada por outro cara? Não. Não, por quê? Porque eu sou o pai dela e Sabe por que você não defende? Eu fiz uma pesquisa com 200 pessoas. E dentro dessas 200 pessoas eu peguei pessoas divorciadas, pessoas que eram viúvas pela morte de velhice e pessoas que são casadas como você, 18 anos, e têm filhos e mantêm um matrimônio com seriedade. Quando você pega essas pessoas que se divorciaram, em 90 a 92% dessas pessoas, eu falo 90 para arredondar, 92% dessas pessoas, elas dizem assim, se eu pudesse, eu voltaria para o primeiro casamento e nunca teria separado. Quando você olha 8% desses casos, os caras falam assim, ou as mulheres falam assim, não, a melhor coisa que eu fiz foi ter largado aquele casamento. Ok? 92% não teriam divorciado do primeiro relacionamento. 8% acreditam que fizeram uma boa escolha. Quando você olha para os viúvos que ficaram a vida inteira com uma pessoa e essa pessoa morre, nenhum. Eu não consegui achar nessas 200 pessoas um que fala assim, eu quero casar de novo. Ninguém quer casar de novo. Porque não faz sentido ter outra pessoa. E quando você olha para pessoas que estão casadas há 18 anos, sabem o valor de uma família, de um matrimônio, essas pessoas falam assim, eu vou ficar até a morte separar. Eu não consigo olhar para outra mulher e desejar ela na rua. Eu não consigo querer outra pessoa, não consigo querer outro homem. Porque ela entendeu a responsabilidade de um matrimônio. Agora, o que aconteceu ao longo dos anos? Ao longo dos anos, vieram líderes espirituais, líderes políticos, todo tipo de líder, que Timóteo fala que chegaria um tempo que a sã doutrina seria coceira para o ouvido. E eles trariam para eles pastores que pregariam aquilo que eles gostariam de ouvir. E você vê em cima de púlpitos de igrejas, você vê líderes que já se casaram 5, 6 vezes. E o que eles defendem? Não, mano, se não tá bom pode se separar. Mas o que a Bíblia fala? A Bíblia fala que lá em Moisés trouxe a carta de divórcio. Por que ele trouxe a carta de divórcio? Porque ele fala assim, pela dureza, aí Jesus Cristo vem. Ele liberou a carta de divórcio.
Já no Novo Testamento, Jesus vem e fala assim, aos fariseus chegam perto de Jesus e perguntam, o que você me fala sobre o casamento, Jesus? Aí Jesus vai falar assim, deixa eu falar para você o que eu acho do casamento. Eu acho que o que Deus uniu, o homem não separa. Puf, já deu uma porrada no meio do peito. Aí os fariseus já vêm, né? Conhecem bem a Bíblia, porque é desse jeito que faz. O falso profeta, ele usa a Bíblia para enganar os outros. Aí ele chega, Jesus, mas e a carta de Moisés, o profeta? Aí ele fala assim, a carta foi feita pela dureza do seu coração. Porque eu quero que você fique o resto da vida depois que você casa. Porque o apóstolo Paulo fala o quê? É melhor que não case. Mas se for para abrasar, então casa. Por quê? Se você não souber o que você está fazendo, não casa não, meu irmão. Porque casar é responsabilidade. Casar, o homem tem que saber a responsabilidade do casamento. A mulher tem que saber a responsabilidade do casamento. Tem que saber que se colocou um filho no mundo, ele tem responsabilidade de criar esse cara, essa menina. Porque é cientificamente comprovado que uma menina sem a presença do pai, ela pode desenvolver até 1.500 doenças mentais. É comprovado que uma menina sem o afeto paterno, ela sofre uma queda emocional como se ela tivesse caído de um prédio de 10 andares. Imagina uma pessoa que cai de um prédio de 10 andares, o que ela despedaça toda no chão. É por isso que você vê meninas que não conseguem ter relacionamento duradouro, ou ela é uma pessoa totalmente sensível emocionalmente, ou ela é uma pessoa muito forte no trabalho, mas não consegue se relacionar, ou é uma pessoa que não consegue trabalhar e fica dependente de um homem a vida inteira. Essa menina, na maioria das vezes, não teve uma presença paterna. Não é o cara que não ficou casado com a mãe. Porque, às vezes, tem um monte de menina e de menino órfão de pai vivo, dentro de casa. E o pai não é pai, não cumpre a obrigação de pai. Então, quando você começa a estudar, a Bíblia fala, meu povo perece por falta de conhecimento. Sim. Quando você começa a estudar, você vê que a Bíblia te dá respaldo para você se divorciar. Mas em nenhum lugar da Bíblia, e se tiver alguém aí, um teólogo, eu vou falar olhando para você, se tiver alguém que me ensina na Bíblia, aonde ele fala que você vai casar de novo e não vai estar cometendo adultério, eu quero aprender. Porque lendo de Gênesis até Apocalipse, você se separa, mas se você casar de novo, você está sendo um adúltero. Então, deixa eu falar um negócio para você. Você está entendendo a responsabilidade de um casamento? Você está entendendo que os homens não assumem? Cara, todo mundo quer o mais fácil. A gente falou disso mais cedo. É mais fácil eu tomar um remédio para emagrecer, do que eu ir fazer academia e fazer dieta. É mais fácil eu pegar e falar assim, fiz um filho, não gosto dessa mulher, não estou me sentindo bem, agora a mulher acorda de madrugada de tempo em tempo aqui, menino chorando, mulher com o emocional todo abalado, amamentando, eu estou tendo que trabalhar mais porque tem que comprar fralda, tem que comprar não sei o quê. Melhor coisa que eu faço, mano, é deixar essa mulher, pago pensão para ela e vou viver minha vida. É a coisa mais fácil que tem. Difícil é eu ser homem de verdade, de assumir o relacionamento e fazer ele dar certo. Isso é difícil. Só que os homens não foram preparados para isso. Porque, que coisa você separa, meu irmão. Só que a ciência ensina que a paixão, ela dura de 6 meses a 2 anos e meio. E aí você casa como? Apaixonado. Vê a mulher, que curvinha maravilhosa. Nossa, que corpinho. Ai, que coisa boa. Eu quero essa mulher para mim. Aí você leva a mulher para jantar. Aí vocês daquele fogo da paixão. Aí namora dentro do carro. Para no matinho, para no escurinho, faz tudo o que tem que fazer. Já começa tudo errado. Não é assim? Aí, sabe o que acontece? Isso é a paixão. Uhum. O seu emocional está totalmente abalado. E isso não é só no relacionamento. É na compra de um carro, é na compra de uma casa, é na fechar um negócio. Na emoção, você sempre faz coisa errada. E aí, o que ele faz? Casa. Vou casar rápido para não perder essa coisa aqui linda. E eu estou falando, direcionando para o homem. Porque eu sou homem. Então, eu estou direcionando para o homem, mas que sirva para as mulheres também. Para depois não ficar colocando culpa que achei um cara aí que me fez sofrer. Fez porque você deixou. Você tomou decisões emocionadas. Aí, passa-se 2 anos e meio, no máximo, aquele fogo todo do sexo, toda hora, do calor, acabou. Porque a paixão esfriou. E agora, como é que você mantém um relacionamento depois que acaba a paixão? Como é que você mantém um casamento quando a mulher chega perto de você e fala assim, e aí, eu tô cansada, você não vai me ajudar, não? Não vai lavar a vasilha? Não vai arrumar a casa? Ah, os meninos estão chorando, pega aí agora, me ajuda. Não sei o que, começa a vir, tem que comprar fralda, a luz vai cortar, o aluguel tá chegando. E o cara fala, eu não aguento essa pressão. Mas você pensou nisso antes de casar?
Ou você só pensava com a parte emocional e com a paixão? E agora você entendeu a responsabilidade do casamento. Então, assim, o que eu acredito hoje que o meu propósito vai fazer com essa geração? Alertar as pessoas, não que estão casadas, alertar as pessoas que ainda não casaram. O meu propósito é ensinar para os jovens o que a igreja não ensina. Ensinar para os jovens o que a escola não ensina. Ensinar para os jovens o que os pais, na maioria das vezes, não ensinam. Cara, entenda as responsabilidades que a vida vai te trazer. Porque é muito fácil eu chegar e falar assim, ó, tive um filho, não quero ficar com essa mulher, vou pagar pensão. Mas se você tivesse tido uma relação sexual com aquela mulher e tivesse pegado AIDS, teria como você pagar pensão para AIDS e falar, sai do meu corpo? Não. O problema é que quando a consequência é interna e ninguém fica sabendo, é fácil você esconder. O difícil é quando você faz um pecado que ele é revelado em público. E aí, as pessoas estão tão deslavadas e sem vergonha que, poxa, hoje eu conheço um monte de gente que já casou 3 ou 4 vezes e já casa pensando assim, pô, se não der certo eu separo de novo. E aí, cara, que homem é esse? Que vida é essa? Que cristão é esse? Eu sou cristão, pastores. Eu já fui casado 3 vezes. Aí larga uma senhora lá de 45, 50 anos e você vê o pastor casado com uma menininha de 20 lá da igreja. Isso tá certo, irmão? Como que esse cara vai chegar perto de você no dia que você tiver com um problema com a sua esposa e vai te aconselhar? E aí vai da percepção também de que, assim, não faz sentido nem eu pedir conselho. Pronto, a gente já falou. Se a pessoa que está assistindo esse podcast aqui quiser aprender, veja não uma vez, veja várias vezes. Por que nós estamos falando aqui? É experiência de anos, Sim. experiência de anos sendo praticada em 1 hora. Então é 1 hora. Se você deixar de assistir uma série, 3 capítulos de uma série, e assistir esse podcast 3 vezes, você vai sair daqui com conhecimento que pode transformar não só a sua vida, mas a história da sua geração. Porque quando você começa a entender a responsabilidade das coisas, por que eu te falei que identidade é saber posicionamento? Sim. Porque eu não vou sair de cima dos meus princípios para agradar ninguém. Se você casou, se separou e tá achando que vai ser um líder, um pastor... Não, cara, não vai, mano. Não vai. Você não pode ser. Você pode ser um cara que ajuda na igreja, você pode ser um cara que pega um compromisso ali de ajudar alguma coisa, você não vai ser excluído, açoitado da igreja, não. Mas você está em adultério diante de Deus. Você não pode carregar um compromisso de uma coisa que você não conseguiu dar resultado. Então, eu quero que você, homem, entenda a responsabilidade de ser um homem, meu irmão. Homem é aquele cara que assume as responsabilidades dos erros que ele comete. Então, eu vou viver a vida inteira infeliz. Não, você vai fazer dar certo e vai ser muito feliz com a mulher errada se você pegou a errada. E se você pegou a certa, que bom que você foi esperto, esperou o tempo de Deus e fez a coisa certa. Agora, se você tomou decisões e agora você acha que está errado, você vai ter que fazer o errado dar certo. Sabe o que eu acho extraordinário? É o cara que consegue ser extraordinário dentro de casa. Porque no dia que você consegue entender sua mulher, entender seus filhos, e consegue ter harmonia dentro desses 3 poderes, que é o poder de pai, de mãe e de filho, quando você consegue ter harmonia dentro desses 3 poderes, você consegue ser extraordinário em qualquer lugar que você chegar. É fácil você tomar um xingo do cara na rua que você fez negócio com ele. É fácil demais. Desligou o telefone, você vai para casa, ele vai para casa dele. Agora eu quero ver você ter um problema dentro de casa com a sua mulher que vai dormir do seu lado. Como que você vai gerir esse problema? Uhum. Então eu falo, quer ser extraordinário? Quer ter uma multinacional? Primeiro, ser extraordinário em casa, cara. Tem caras querendo sair pra rua e ser extraordinário o dia inteiro na rua, mas não consegue ser extraordinário com a esposa e com os filhos. Não consegue gerenciar nenhum ambiente da casa. Nada. Que resultado esse cara vai ter? E todos os resultados que ele tiver lá fora vão ser resultados maquiados. Você vê caras que voam. Rapidinho você já vê a aeronave já não consegue se sustentar. O combustível está acabando, porque ele não se preparou para aquilo. A nossa casa é a nossa base. A nossa esposa é a nossa coluna. Não sou eu que estou falando, quem está falando é a igreja, a Bíblia. Quando eu olho para o homem, eu não vejo nenhuma terra, eu vejo só a semente. Você não é terra, você é semente. E a prosperidade está totalmente ligada à mulher. Porque é a mulher que tem a terra e que tem a fertilidade da semente. O homem carrega a semente, a mulher carrega a fertilidade. Então, qual o segredo do homem ser próspero? Primeiro, cuidar bem da sua semente. E segundo, cuidar bem da terra. Porque se ele joga a semente boa numa terra morta, a semente não vai produzir. Então, como que você cuida da semente? Como você cuida da terra? Você pega a sua mulher, um dia da semana, leva ela para jantar.
Tem um dia de namorado com ela, cuida dela bem, faz o café da manhã do jeito que ela gosta, leva na cama para ela. Ah, mas eu já trabalho demais. Dane-se se você trabalha demais. A coisa mais importante que você tem é sua mulher, porque não existe ninguém na face da terra que Deus vai falar que é um só com você. Seu filho, a sua filha, você escolheu? Não. Seus pais, você escolheu? Não. E a sua esposa? Quem que é a pessoa mais importante que você tem? A única que você pôde escolher para estar do seu lado e virar uma só com você. Então tem gente aí do capeta, do demônio, falando que a pessoa mais importante tem a mãe. A pessoa mais importante é o pai. É mentira. A pessoa mais importante que o cara tem é a esposa dele. A pessoa mais importante que a esposa tem é o seu marido. Porque foi o único na face da terra, com mais de 8 bi de pessoas, você escolheu para estar do seu lado o resto da sua vida. E sabe o que a maioria das pessoas fazem? Uma vida que vai durar, é comprovado estatisticamente, que no mundo hoje a gente vive uma média de 80 anos. Então, em 80 anos, você tem 960 meses, se eu não me falha a memória. 29.200 dias. 700.800 minutos. 42 milhões e 48 mil segundos. É uma vida de 80 anos, 960 meses, 29 mil dias, 29.200 dias, 700.800 minutos, 42 milhões e 48 mil segundos. É só essa que você tem. Aí você arranca uma mulher da casa dela, traz para morar com você, para você viver uma vida desgraçada e infeliz. É isso. Faça seu casamento dar certo, cara. Faça seu casamento dar certo. Seja feliz, só depende de você. Sabe quando eu entendi que meu casamento daria certo? No dia que eu assumi a responsabilidade de homem. De homem. Assumir a responsabilidade de homem não é eu ficar pegando e trazendo presente para minha mulher, não. Assumir a responsabilidade de homem é fazer ela se sentir valorizada como ela precisa ser. É ela olhar no espelho e falar assim, eu sou uma mulher mais feliz do mundo. Meu marido me ama. A mulher, ela não está preocupada com o dinheiro. Ela está preocupada com o reconhecimento. A mulher, ela é emocional. Ela quer ouvir você falar para ela que você ama ela. Ela quer ouvir você falar para ela que você quer cozinhar para ela. Ela quer ouvir você falar para ela que você quer limpar a casa para ela. Ela quer ouvir de você, cara. Aí tem cara que tá achando que vai chegar, tô te dando um carro de presente. Beleza. Ela vai andar no carro. Nenhuma. Ela não vai ser a mulher mais feliz do mundo. Porque quando eu e a minha mulher, a gente não tinha nada, eu dormia dentro de um carro emprestado, num posto de gasolina. Eu e ela dentro do carro, dormíamos no posto para a gente poder usar o banheiro do posto. Ok? Só que quando a gente estava naquele carro, para nós, se a gente estivesse em Paris, na Torre Eiffel, era a mesma coisa de felicidade, porque a gente já era feliz. Quando a gente teve o nosso primeiro 1 milhão na nossa conta, sabe o que a gente tinha? Só 1 milhão. Porque feliz a gente já era. A felicidade não tem nada a ver com dinheiro. A felicidade é um estado. E se você está no estado de felicidade, ninguém pode tirar isso de você. Ah, mas o chão está desmoronando, está tudo caindo em volta de mim. Dane-se, eu estou feliz, eu sou feliz, eu estou feliz com a minha esposa, eu estou feliz nos meus negócios e eu estou passando só por um momento. Sabe qual que é o maior problema? É quando a gente entra em desespero permanente em tempestades passageiras. A gente entra em desespero permanente em coisas que vão passar. Vai passar. O tempo é o nosso maior professor. Deixa eu perguntar uma coisa para você aqui agora. Eu falei que esse podcast, você ia ter que me interromper toda hora, porque eu falo pra caraca. Você pode aprendendo demais. Você pode me cortar a hora que você quiser. Mas deixa eu fazer 2 perguntas para você. Eu quero te fazer uma pergunta. O que é a coisa mais importante que você tem? A mais importante? É. A minha mulher e a minha filha. Não. E eu te provo que não é. Sabe qual a coisa mais importante que você tem? O seu tempo. Porque se você perder, se hoje Deus fazer assim, puf, acabou seu tempo, você não tem mais mulher nem filha. Sim. E o que é o tempo? O que é o tempo? Rapaz, agora... Tô te deixando em parafuso mesmo. O que é o tempo? O tempo é vida. Sim. O tempo é vida. E sabe o que eu vim fazer aqui hoje? Eu vim te dar a minha vida. Eu estou aqui desde a hora que eu cheguei te entregando a minha vida, porque a vida que eu podia estar tendo agora com os meus filhos, eu estou tendo com você. Então a vida é isso. E quando você pega a sua vida
estraga ela em momentos que vão ser momentos de desgraceira dentro de casa. Aquele momento que você chega, sua mulher te fala um negócio, você já grita com ela e já começa aquela brigada, você quer brigar com seus filhos, na rua, encontro de família, em vez de você chegar, abraçar, você quer atacar o seu primo, o seu irmão, o seu tio, o seu pai. Esse momento é uma vida que nunca mais volta. Você imagina se eu pudesse hoje falar assim, eu não gostei desse podcast não. Replay, hoje eu não vou pro podcast, eu vou ficar em casa. Não tem como. Sim. Essa minha vida é sua. Eu te dei ela de presente. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você. Em quem nós estamos investindo o que nós temos de mais precioso, que é a nossa vida? Exato. Para quem você está dando a sua vida? Todos os dias. Aquele cara que te liga e fica 1 hora no telefone com você, não te dá produção nenhuma, só contando história triste. É ali que você está dando a sua vida? Por que você não está prosperando na sua vida? É porque você está sentando em mesas que não te prosperam em nada. Eu tenho 2 pessoas que estão aqui hoje, que é o Thiago e o Amós. Eles sempre estão numas mesas. Pergunta quanto tempo que eles já me viram sentado numa mesa. Eu fico numa mesa no máximo 15 minutos, 10 minutos e já vazo fora, porque eu falo assim, o que essa mesa está me trazendo? Nada. Então, se eu não estava fazendo nada, sabe onde eu vou ficar? Eu vou ficar com meus filhos. Lá me traz muitos resultados. Lá eu estou educando meu filho, lá eu estou passando momentos de qualidade, momentos que ele nunca mais vai esquecer. Quando eu monto lá esses dias no condomínio, o pessoal lá da recepção me parou e falou assim, poxa, cara, nós vamos mandar uma multa lá na sua casa. Eu falei, por quê? Porque você está andando de carrinho de rolimã. Aí ele falou, não, eu tô brincando. Mano, quem que anda de carrinho de rolimã? E eu andando com meu filho de carrinho de rolimã. Eu fui no mercado para procurar bolinha de gude para ensinar meu filho como é que brinca de bolinha de gude. Sabe isso que a Universidade de Pediatria está ensinando lá na pós-graduação? Eu já posso dar aula de mestrado, porque eu faço isso sem ter feito a pós-graduação. Eu brinco de bola com ele. Ah, mas eu estou precisando de você aqui agora para uma reunião. Você espera, meu irmão. Espera. Eu posso estar aqui agora, nesse podcast. Eu já tive em palestras de mais de 1000 pessoas e a minha mulher ligar, eu parar para atender. Porque a minha mulher é importante. Importância você dá para a pessoa não é com o que você fala para ela. Importância você dá para a pessoa é com as atitudes que você tem com ela. É assim que você dá importância para as pessoas. Quando a minha mãe me liga, eu posso estar onde for, eu atendo a minha mãe. Sabe por que eu penso? Eu penso assim, se minha mãe morrer agora? Ela me ligou, não atendi, era a última oportunidade que eu tinha para falar com ela e eu não atendi. Quantas vezes eu estou numa mesa aqui, esse cara aqui, um empresário bem-sucedido, faz sentido para mim, posso atender minha mulher, não. Dane-se pro cara, meu irmão. Sim. Se Deus quiser me levantar, esse cara vai me abençoar ou outro, mas Deus vai mandar quem vai me abençoar. E eu não posso trocar os meus princípios e valores por causa de uma oportunidade. E outra coisa que eu falo, nós não podemos trocar um dia de problema por um futuro de prosperidade. Porque às vezes a gente negocia o nosso futuro por causa de um momento de escassez. Sim. É o que eu estou falando. Às vezes a gente negocia um futuro de prosperidade por causa de uma tempestade passageira. Vai passar. E entrega tudo o que você poderia conquistar já vai passar, antes. Entendeu? Então, até quando? Eu para você, até quando nós vamos deixar perguntas simples, mas que mudam a nossa história, sem ser feita para nós? Qual a nossa identidade? Qual o nosso objetivo? Qual o nosso propósito? O que é o tempo, o que é vida e o que eu faço com a minha vida? 6 perguntas. Se você fizer para você todos os dias, você vai deixar de sentar em mesas que não fazem sentido, você vai deixar de gastar dinheiro com o que não faz sentido, você vai deixar de dar valor para pessoas que não fazem sentido e sua vida vai prosperar muito mais. Thiago, como que você prosperou? Como que você chegou onde você chegou? Cara, primeiro que eu acreditei em mim. Segundo, eu coloquei Deus no centro. Às vezes a gente vê que as bênçãos chegam na nossa mão e vão embora. Por que vem? Pô, lá, nossa, eu sou doido para ter um iPhone 15. Aí você vê que chega alguém, Thiago, esse iPhone podia ser seu. Aí você fala, o cara vai me dar. Aí ele fala, Thiago, eu dei para ele ali. Você não estava aqui na hora, acabei dando para ele. Você vê que as bênçãos chegam na sua mão, mas elas vão embora. Por quê? Por que as bênçãos? Porque você não cumpre princípios, você não tem um caráter forjado e você não entendeu sua identidade, seu propósito, seu objetivo. Você não entendeu sua vida, Cara, a vida está passando. Cada segundo desse que eu estou falando aqui é um segundo a menos para mim. E aí? Será que está valendo a pena eu estar aqui hoje? Está entendendo? Sim. Será que está valendo a pena você me entrevistar e deixar de estar com a sua filha de 11 anos? Será que está valendo a pena isso? Será que eu quero hoje fazer você que está assistindo esse podcast, quero que você comece a fritar sua cabeça.
Faz 60 pessoas você põe no caderno e pergunta qual dessas 60 faz sentido você gastar a sua vida. Sim. Pronto. Você conhece 1 milhão de pessoas. Quantas dessas pessoas fazem sentido você gastar a sua vida? Quantas? O seu bem mais precioso. Quanto que vale você entregar? Mas meu bem mais precioso é minha família. Que sua família o quê, meu irmão? O seu bem mais precioso é você. E aí você não cuida da sua saúde, você não cuida de nada, você bebe igual um louco, você come igual um louco. Eu tava assim, irmão. Eu tava assim. Só que chegou um dia que eu falei assim, até quando eu vou ficar assim? Até quando eu vou viver uma vida de merda? E aceitar isso como normal. E aceitar. A Bíblia fala, lá em Romanos 12:2, ela fala assim, eu já falei de Romanos 12:2 hoje aqui? Eu falo pra caraca, né? Estamos no podcast certo, pode ficar tranquilo. Você fala, hein? Então, olha só. Romanos 12:2 fala o seguinte, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E aí, depois que ele fala essas 4 coisas, ele fala assim, para que então possais viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, peraí. O que Deus tem para nós? É bom, perfeito e agradável. Não é isso? Sim. E aqui eu vou entrar, não deixa eu esquecer não, que nisso aqui eu preciso pôr um contexto que é o jugo. Me lembra do jugo. Quando você olha para uma pessoa conformada, você olha para aquela pessoa que fala assim, tá bom, não muda mesmo, não tem jeito. Eu não vou conseguir, olha só. Esse é o conformado. Agora, quando você olha para uma pessoa que os outros chamam de doido, fala assim, cara, esse cara é doido. Ele conseguiu isso, ele quer mais, ele quer não sei o quê, porque ele não se conforma. E aí, tem gente que não se conforma em estar em um casamento onde ele trai a esposa. Ele não se conforma. Ele não se conforma em ser um adúltero. Ele não se conforma em ser um viciado. Ele não se conforma em ser um prostituto. Ele não se conforma. Então, esse cara quer sair dali. Ele quer sair desse ambiente. Então, a melhor coisa que você pode fazer hoje é não ser conformado com aquilo que te distancia de Deus. Porque a gente já falou isso aqui hoje, o que te distancia de Deus, te distancia do seu sucesso, do seu propósito. Então, vamos lá. Não sou conformado. E quando eu não sou conformado, eu procuro me transformar. E é a parte mais difícil. Por isso que transformação vem primeiro do que renovação. Porque eu me transformar é onde mais dói em mim. É quando eu passo e o cara fala assim, não é possível que aquele ali é o Thiago. Mudou, hein? Não é possível. O Thiago casado. 2 filhos. O Thiago não tá mais em bagunça nenhuma. O Thiago não usa mais droga. Não é possível. O Thiago, você tá brincando. Quando eu comecei a pôr vídeo na internet, vinha um monte de mulher falar assim, você não engana ninguém, rapaz. Caramba. Você tá achando o quê? Vê se alguém fala isso hoje. Porque não tem como. Se transformou, tá transformado. Você pode até tentar achar alguma coisa de antes, mas não acha mais. Você pegar essa garrafa aqui, essa caneca, e falar assim, ó, olha que coisa linda, mas você fala, hein? Aí você pega aqui, ó, essa caneca e troca desse celular. Se eu passar com esse celular, você vai conseguir identificar essa caneca? Não. Porque agora é um celular. Sim. Então não tem jeito, mas transformação é isso. Quando você olha Jesus, a coisa que ele mais fez foi transformar. Ele transformava a água em vinho, ele transformava o endemoniado em uma pessoa sã, ele transformava o cego em uma pessoa que enxerga. Era só transformação. E essa transformação, na maioria das vezes, era uma transformação de mentalidade. Por isso que eu falo que esse versículo, Romanos 12:2, é o maior versículo de mudança de mentalidade, de metanoia da Bíblia. Porque ele te fala, primeiro, não se conforme, cara. Sai desse lugar que você está. Eu tenho coisas muito maiores para você. Depois, se transforme. Esquece o que os outros vão pensar. Mas eu vim de tal lugar, eu conheço tanta gente, meus amigos. Esquece. Seja tão diferente ao ponto das pessoas nem quererem mais estar perto de você. É o que aconteceu comigo. Ninguém de antes me liga. Os amigos que me amavam, faziam qualquer coisa, me matavam e morriam por mim, ninguém me liga. Porque eu me transformei ao ponto de não fazer mais sentido a gente estar junto. E aqui entra o jugo. Traz o jugo pro... Por que a Bíblia fala de jugo desigual? Se você pega um cavalo e põe para correr junto com um boi, o que é o jugo? Você sabe o que é o jugo? Eu tenho a percepção do processo, como se fosse um processo, como se fosse algo... O jugo, na realidade, quando um boi vai ser... ele vai ser colocado para puxar uma carroça, sim,
O jugo é aquela madeira que encaixa aqui, ó, que trava aqui no peitoral dele para ele puxar a carroça. Aquilo é o jugo. O que é jugo desigual? Imagina você pôr um cachorro e um boi junto. Sim. Tá desigual. O cachorro vai correr muito mais que o boi. Só que ele não tem força. Sim, porque ele não consegue puxar. Não consegue puxar. Você põe um cavalo e um boi. O cavalo corre mais, mas não tem tanta força igual o boi. Você põe uma girafa e um boi. Isso é jugo desigual. Jugo desigual é quando você está numa mentalidade, num foco, num objetivo, e a pessoa que você se relaciona, os seus amigos, o ambiente que você vive, estão em outro objetivo de vida. Identidades diferentes, objetivos diferentes e propósitos diferentes. Então, como que você entende? Você entende que quando você quer prosperar, você tem que olhar para um ambiente que as pessoas estão indo para o mesmo lugar que você. Então, quando você se transforma, imediatamente você se empurra para os novos ambientes. Você se empurra para os novos lugares, as novas pessoas. Aí, cara, depois ele fala assim, não vos conformeis, transformai-vos pela renovação. Renovação, renovar-se, na Bíblia diz que, no dicionário, ele fala assim, renovar é pegar uma coisa ruim e fazer essa coisa se tornar uma coisa boa. Isso é renovar. E renovar também é quando você pega uma coisa boa e faz ela ficar melhor ainda. Uhum. Então, o que a Bíblia me ensina nisso? Que o tempo todo eu vou ter que estar melhorando. Porque se eu era ruim e fiquei bom, eu posso ficar melhor ainda. E se eu ficar melhor ainda, eu posso melhorar mais ainda, posso ficar excelente. Então, a Bíblia está te ensinando, cara, não conforma. Sai desse lugar que você está, levanta desse colchão, dessa cadeira, dessa depressão de querer se matar, sai daí, cara. Sai desse pecado louco que você está nele, larga isso para lá. Transforma. Vira um outro cara, muda de casa, faz o que você tiver que fazer, mas sai do lugar que você está. Dali, você se renova. E depois que você se renova, vem entendimento, que algumas traduções falam, e renovação da vossa mente. Em outras fala, renovação do vosso entendimento. Entendimento e mente são as mesmas coisas quando você vai trazer para dentro da literatura. Então você vai pegar. O que significa entendimento? Entendimento significa a faculdade de avaliar seres e coisas. O que é ser? Você, eu. E coisas. Carro, casa, lugares, são coisas. Seres são pessoas. Então, peraí. Quando eu me transformo e me renovo, eu já não consigo estar mais com as mesmas pessoas de antes, nos mesmos lugares que antes, e desejar as mesmas coisas que eu desejava antes. Depois que eu não me conformei, que eu me transformei, que eu me renovei, aí sim eu entendi. E aí eu posso viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem gente querendo viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus sem mudar nada. E não vai acontecer. Existe um processo para isso. A Bíblia fala que o caminho para o céu, ele é estreito e espinhoso. Causa dor. Não existe resultado sem dor. Tem um filme que fala sem dor, sem ganho. Não sei se você já ouviu falar esse filme. Sim. Então, você vê que como que a gente vai conseguir um exemplo, um pai. Como que um pai vai conseguir uma boa educação para o filho se ele não der exemplo para o filho? Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você. Como que eu vou dar um bom exemplo? Eu vou dar um bom exemplo transformando os meus comportamentos. Isso dói. Se eu bebia antes, não adianta eu chegar com uma garrafa de cerveja e pôr aqui e falar, filho, isso aqui é ruim, não bebe não. Eu estou ensinando meu filho a beber. Sim. Se eu gosto de fumar um cigarro, filho, ó, isso aqui você nunca faz, hein? Pô, como nunca faz, pai? Você faz. Você é minha referência, meu herói, o cara que me trouxe a vida. Você faz isso, cara, você é a maior referência que eu também quero fazer, poxa. Então, assim, ser exemplo é ser transformado. Então, cara, como que nós vamos ter uma geração transformada, abençoada e tal, se não partir de nós? Então, parte de nós essa transformação que a gente quer. Sempre lembre-se disso. Toda transformação que você deseja, primeiro tem que começar em você. Thiago, é incrível. É muito louco tudo isso, assim, essa aula. Você entregou aqui pra gente uma mentoria no podcast, porque são percepções que eu vou ser muito sincero com você. E assim, eu venho de um processo de tentar entender algumas coisas desse jogo muito por causa disso. De tentar entender esse processo
para evolução, para entender o espelho para minha filha, situações que eu não posso. E isso não passando no sentido de processos dessa forma, mas no sentido de mentalmente eu tive problemas, inclusive, de me adaptar a isso. Falar, opa, peraí, minha cabeça está entrando em uma confusão porque eu não estou tendo direcionamento, eu não estou tendo o objetivo, eu não estou conseguindo visualizar qual é o meu propósito dentro do coletivo que você está mencionando. Porque eu não estava, tanto que me faz mais claro ainda quando você comenta sobre o coletivo, porque quando eu estava com problemas, a primeira reação que a gente tem é fugir do mundo. Eu não quero ter o coletivo mais. Eu quero me isolar no quarto. Não fala comigo. Não, porque é exatamente isso. Só que quando eu comecei a entender e eu comecei a ter as aberturas das pessoas chegarem próximo, foi quando eu saí, inclusive. E aí também entendi que não era só um processo que eu sou muito sincero, eu olhava e achava assim, essa pessoa é fraca porque está passando isso. E não. Quando eu passei, eu entendi que eu permiti que algumas coisas ativassem lugares, e é o que eu falei, dentro desse ponto de vista que eu passei, faz todo o sentido o que você está falando, porque é algo que espelha momentos que eu precisei passar e entender hoje, que fala, pô, para que eu não sinta, que eu não passe, que eu não dê esse tipo de exemplo de fragilidade para minha filha. Eu preciso mostrar o que ela precisa aprender, eu preciso estar aqui, eu preciso ser o pai dela, eu preciso ser a figura masculina para que, quando ela buscar uma figura masculina, ela entenda o que ela precisa procurar, porque tem isso também. Às vezes é esse espelho de olhar e falar, mas meu pai tratava minha mãe assim, meu pai fazia isso, eu não quero menos que isso. Para que a escolha dela também seja uma escolha sábia. Exatamente. E assim, nossa percepção das coisas é muito invertida. A gente foi criado para isso, não é? A gente foi criado para ser limitado. É normal isso. O mundo quer isso. O mundo quer te limitar. O mundo quer que você não enxergue coisas que são óbvias. Vamos dar um exemplo aqui. Você vê, esses dias eu estava vendo um vídeo que o cara perguntou assim: você prefere? Eu nem vou falar do vídeo, foi pior ainda. Eu fui pra praia agora por esses dias, para aqui pro litoral de São Paulo, junto com a minha esposa e com os amigos. E quando a gente chegou na pousada, tinha muito gato. E as janelas das pousadas ficavam abertas e cheio de pelo de gato nos colchões, assim. Muito boa a pousada, mas muito animal solto, assim, e não é higiênico pra criança, pô, né? E aí, aí uma das pessoas que estavam ali falou, pô, a gente não quer ficar aqui. A gente achou uma barata lá dentro do quarto. Tipo assim, a floresta mesmo. Tentaram fazer uma floresta dentro da cidade. Mas, beleza, em outro momento poderia ser até que eu ia buscar aquilo para ficar conectado com a natureza. Mas ali eu tava indo pra praia com 2 filhos pequenos, eu não queria ter problema, meu irmão. Aí quando a gente chegou lá na recepção para falar com o proprietário lá e tal, ele falou assim, aí a gente falou, não, que a gente tá com criança. Ele falou, mas eu prefiro animal do que criança. Meu Deus do céu. Desse jeito com a gente. Tranquilo. Cada um pode escolher o que quer, cara. Isso é respeito. Eu não vou nunca falar pra você que você gosta mais de um bicho do que de uma criança, que eu não te respeito. Respeito, eu não concordo. Mas eu te respeito. Faz o que você quiser. As consequências sempre vão ser suas, lembrando disso. Aí, eu fui e pensei o seguinte. Pra um cara ter um gato, ou pra ter um cachorro, ou pra ter um animal, ele precisa só de uma coisa. E você sabe o que ele precisa pra ter um animal? Dentro dessa linha de... Ele precisa existir. Sim. E pra ele existir, tem que lá atrás um casal ter feito sexo, ter gerado uma criança, e ele tem que ter nascido. Se esse cara aborta agora essa operação, porque o maior empreendimento que existe é a família. Então, quando você casa, você construiu uma empresa. Quando você tem filhos, essa empresa começou a dar resultado e já tem filiais. Quando você tem neto, é porque aí você estourou na Mega Sena. Você, tô voando, minha empresa deu certo, e ó, tá indo certo, é minha empresa. Porque filhos são
a única coisa que vai fazer o seu legado ser perpetuado depois da morte. Filhos são sementes que nem a morte pode tirar de você. Filhos são sementes que quando você morre, eles continuam dando fruto. Sim. Sabe como que você consegue continuar dando fruto depois que você morre? Com filhos. Não tem outro jeito. Então, quando você... E assim, eu quero também abortar aqui, porque as pessoas ficam, mas eu não posso ter filho. Né? Às vezes a moça, assim, a mulher é infértil, ou o cara é infértil. Tudo bem, eu não tô... Se você quiser, você pode adotar uma criança. E você vai ser seu filho do mesmo jeito. Que eu fiz um vídeo agora que está viralizado aí na internet, que é falando sobre... Eu acho que você deve ter visto. Falando sobre quando José se torna pai de Jesus. Né? Eu vou até repetir isso aqui para vocês que estão assistindo esse podcast entenderem isso. Jesus nasce, e quem faz Jesus, só para me recapitular aqui, para me entregar esse conteúdo para você com muita clareza. Jesus não era filho de José. Maria não teve a José. Isso. Eles não tiveram relação sexual. Então, Jesus não era filho de José, ok? Naturalmente dizendo. Só que Jesus só se torna o rei porque ele vinha da linhagem de rei, do rei Davi. E quem era da linhagem do rei Davi? José, e não Maria. Sim. Então, por que Jesus se torna rei sem ser filho de José? Porque Deus já estava ensinando ali que quando você adota uma criança, você passa a ser pai ou mãe de sangue. E a sua genética, e as suas tradições, e as suas gerações passam a fazer parte da história, tanto espiritual, como emocional, como natural, daquela criança. Então, quando Jesus ele se torna o rei dos reis, ele se torna de linhagem de rei, porque ele vem da linhagem de José. Então, você que é homem, que assume uma família, uma mulher que já tem filho, você passa a ser pai desse menino diante de Deus como se fosse de sangue. É como se você assinasse um pacto de sangue e essa criança é sua. E sabe o que é o pior disso? Que os homens não sabem e as mulheres não sabem? Que a responsabilidade daquela criação diante de Deus agora passa a ser sua. E aí tem cara que pega uma família, pega um filho e, tipo assim, eu sabia de uma história de um cara que o filho de 14 anos tirou uma faca e ele tirou um facão para matar o menino. Porque o menino não aceitava ele não aceitava o menino. Como que um casamento desse vai dar certo? Sim. Como? Então, assim, se você quer ficar com uma mulher que já tem filho, entenda que o filho dela, esquece o relacionamento que ela teve para trás com o outro cara. O filho dela passa a ser seu filho de sangue, você tem que amar, respeitar, cuidar e criar, que a responsabilidade é sua. Então, homens, fiquem ligados nisso, mulheres, fiquem ligadas nisso. Não crie atrito com os filhos dos seus respectivos cônjuges. Sejam pais e mães de sangue deles. Aceitem isso, que o casamento vai prosperar muito mais. E quando você falou para mim sobre aquela questão de homens fracos, eu acredito assim. Você está aqui, você está trabalhando, eu percebi que você trabalha também com a família, né? E tem algum problema sua mulher trabalhar com você? Não. Não tem. Não tem problema nenhum. Qual o problema? Aonde a Bíblia fala que a mulher não pode trabalhar com o marido? Lugar nenhum. Mas a Bíblia fala que a mulher não pode mandar no marido. A Bíblia fala que a mulher tem que honrar o marido. E o que é honrar? Honrar é quando eu olho para você e falo assim, cara, você sabe mexer com tráfego pago, você sabe mexer com digital e eu preciso de ajuda. Você é mais inteligente que eu tô te honrando pela sua inteligência. Você é mais bonito que eu, morenão desse, olha, careca, coisa mais linda do mundo. Então eu falo assim, pô, eu te honro pela sua beleza. Você é mais bonito que eu, parabéns. Eu te honro pela sua sabedoria. Falo, pô, esse cara é muito sábio. Tem que honrar esse cara. Isso é honrar. Então quando a mulher honra o marido, ela tá falando assim, eu te honro por você ser homem, ser o cara provedor, ser o cara que cuida de mim, que me protege. Eu te honro. Você está nessa categoria de proteção, de provedor, você está acima. Ok?
Só que agora, você tem uma mulher que a Bíblia fala que você tem que amar como Jesus amou a igreja. E se for preciso, você tem que morrer por essa mulher. Como Jesus morreu. Nessa hora, a mulher faz... Porque em lugar nenhum tá falando que a mulher tem que morrer por você. Sim. Mas você tem que morrer por ela. Então, ótimo. Aqui a gente entendeu que ninguém tá acima de ninguém. E nada na vida é linear. Tudo na vida são... Quando você pega um eletrocardiograma e coloca os fiozinhos, como que fica lá? Plim, 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 plim. Não é assim? No dia que a sua vida ficar linear, é porque você morreu. Acabou. Então, a gente não pode ficar com essa coisa discrepante. É assim, não. Só que nós temos que entender a honra. Sim. E honra é honra. E nada pode quebrar isso. Então, como que uma mulher honra o marido? Ela sendo submissa a ele, não de ser uma escrava do marido, mas chegar, amor, eu queria conversar com você, pedir a sua opinião e pedir a sua direção e queria que você me abençoasse nisso. Poxa, olha que honra. Aí chega o marido e fala assim, amor, você é minha coluna. E sem você eu não tenho sustentabilidade nenhuma. Então eu vou fazer um negócio. Você me honra nesse negócio? Você está comigo nesse negócio? Você está honrando a sua mulher está te honrando, ninguém está mandando mais do que ninguém, está todo mundo vivendo em harmonia. Agora, o que acontece na maioria das vezes hoje? A mulher não queria se empoderar. A mulher não queria ter que sair 5 horas da manhã, pegar trem, pegar não sei o quê, para ir trabalhar, não. Pode ter certeza que essa não é a natureza da mulher. A mulher queria que tivesse um homem igual você, que trabalha, que tal, que coisa, para cuidar dela. E se ela precisasse, ela ia junto com você, sua ajudadora, trabalhar com você, te dar força e tal, beleza. Só que foi virando uma geração de homens tão frouxos que o homem preferiu fazer o quê? Não. A mulher precisa se empoderar. Porque você não sabe, mas a estatística de homens que ficam em casa, não trabalham, cuidam da casa e a mulher trabalha, é altíssima. E cresce 29% ao ano. Homens que não fazem nada e a mulher que cuida deles. Então, agora você imagina o seguinte, como que nós vamos ter uma geração de mulheres submissas se os homens não estão assumindo seu papel de homem? Como? A conta não fecha. Não fecha. E aí, a mulher, quando o cara vai tomar uma decisão, e isso com venda de carro, o Thiago deve passar muito por isso. Na venda do carro, o cara fala assim, não, eu quero comprar esse carro, tal. Aí ele vê que não vai querer o carro e fala, não, minha mulher não deixou. Não é assim? Você vê isso no âmbito religioso, você vê isso no âmbito profissional, você vê isso no âmbito político. O cara pega, coloca uma mulher e na hora de tomar a decisão, ele fala para ela tomar. Porque qualquer coisa que der errado, ele fala, não, mas ela que tomou a decisão. O homem, em vez de ser o escudo protetor, ele está colocando a mulher na frente, está pondo ela como escudo, e isso, ao longo dos anos, foi incorporando nela essa coisa de ser a provedora. Pô, eu que estou aqui na frente, tomando porrada de todo lado. Eu que estou aqui na frente tendo que assumir, o meu marido não quer atender o telefone para falar com o credor, eu que vou ter que atender. Eu que vou ter que resolver com o cara, eu que vou ter que fazer. Então, peraí, eu vou ter que assumir esse negócio. Ah, eu virei foi homem aqui, pô. Eu que vou resolver esse negócio. Aí a mulher começou a se empoderar, porque o homem ficou frouxo. O homem, meu irmão, ele nasceu para ir na frente. Ele nasceu para ser o cara que guerreia. Ele pega a espada, irmão, ou eu mato ou eu morro, mas eu só volto daqui com alguma coisa, com um resultado. A minha mulher tá lá em casa, tranca a porta, não abre para ninguém, fica protegida, porque se alguém tiver que morrer aqui, a Bíblia fala que sou eu, não é você não. Então deixa eu te proteger. Aí como que crescem os meninos hoje? Cresce vendo um pai frouxo? Uma mãe que fica o tempo todo ou trabalha, ou fica na internet tentando buscar conhecimento para ser como ser uma boa mãe em casa, trabalhando, virando noite, estudando, a mãe igual uma louca. Esse menino não tem apoio materno e nem paterno. Esse menino quer ser frouxo. E a última coisa que ele quer, sabe o que quer? Ter filho e ser marido de alguém. Ter filho e ser esposa de alguém. Então isso está distorcendo a nossa geração. Se a gente entender a força que tem o posicionamento de um homem, cara, na Bíblia você vê que todas as vezes que teve uma coisa extraordinária, foi um posicionamento de um homem. Quantas mulheres tiveram histórias extraordinárias de guerrear, de conquistar, e quantos homens? As mulheres estavam sempre junto.
É citado o nome da mulher do rei. É citado o nome da mulher do profeta. É citado o nome da mulher não sei de quem. Mas só que quem provia aquela conquista era o homem, acompanhado da sua mulher. Então, ou a gente entende, cara, o nosso posicionamento de homem, de pai, de esposo, ou a gente vai continuar criando meninos e meninas sequeladas que não querem ter relacionamento e preferem cachorro ao invés de filho. É uma percepção da realidade que, igual você falou, está se distorcendo. Ela está se perdendo. E assim, Thiago, você já respondeu sobre, mas eu gostaria muito de trazer para um outro momento de reflexão. Você respondeu até aqui e é algo que a gente sempre costuma fazer aqui no podcast. Você recebeu a dádiva de, no seu último momento, é uma dádiva, um presente, de olhar a sua vida. De olhar a sua vida. O que o Thiago teria para compartilhar dessa visão com a gente? É o seu último momento. Ali você já sabe, você já recebeu a mensagem, ó, acabou. E você recebeu esse presente de olhar. Você comentou sobre os filhos, sobre o legado, mas o que o Thiago está vendo nesse último momento, que o Thiago fala assim, é isso que eu busco e é isso que eu gostaria de ver nesse momento. E aqui a gente está falando mais 150 anos, mais 200, 300, não tem essa data, mas o que o Thiago, a visão do Thiago nesse momento, desse presente? A minha visão é que eu tenho prazo de validade. E o meu maior medo é terminar esse prazo e eu não ter cumprido aquilo que eu vim aqui para cumprir. Então, se eu pudesse falar para você hoje, o que o Thiago tem de visão? O Thiago tem de visão o seguinte, que eu não posso perder um dia. Porque eu tenho poucos dias e esses dias são muito valiosos para a humanidade. Então eu penso assim, o que eu estou deixando de fazer? Por que eu não fiz isso? Por que a preguiça me paralisou? Por que o comodismo me paralisou? Por que eu não fiz o que eu tinha que fazer? Por que até hoje eu não coloquei as minhas mentorias, minhas consultorias na internet? Eu só faço isso no orgânico. Por quê? Por que eu estou perdendo tempo? Por que eu não fiz o que eu preciso fazer? Então, assim, você fala, Thiago, qual a visão que você tem hoje de vida? É entender que a minha vida é tão preciosa, cara. Tão preciosa. Não para mim, mas para as pessoas. Porque Deus me deixou. Cara, eu tenho 35 anos. Uhum. E olha o tanto de coisa que eu já passei. Olha o tanto de coisa que a gente tá falando aqui. E você tá falando com um cara que parou de estudar na 5ª série. Não fez nenhuma faculdade, nem nada. Quem me deu isso? Quem me deu esse conhecimento? Quem me mostra hoje, quando você chega perto de uma empresa multinacional, eu sei como ele vai fazer uma hold patrimonial, uma hold familiar, eu entendo da parte jurídica, da parte contábil, como que eu sei disso? Depois desse acidente meu, eu voltei com habilidades que eu não tinha antes. E já fui estudado por cientistas, né? E aí quando eles olham, eles falam que existe o self e o sulf. O self é quando a ciência consegue explicar. A ciência olha, o sulf, quando a ciência olha e fala assim, pô, o cara teve um acidente, teve uma sequela e ele não consegue mexer o olho direito. Isso a ciência explica. Mas e quando? E isso acontece muito. Pessoas que voltam com habilidades que antes não tinham. Isso acontece no mundo inteiro. Você pode pesquisar que você vai ver vários relatos. Pessoas que tiveram um encontro com a morte e voltam com habilidades que antes não tinham. E aí eu falo para você uma coisa que o povo precisa saber. Se hoje a bolsa quebrasse, o mercado se partisse, o mercado financeiro, viesse uma pandemia que ia causar uma calamidade em nível mundial que mataria todo mundo, devastar a humanidade, mas sobrasse um homem, será que a Terra seria construída de novo? Só um homem? Acredito que não. Um homem. Como que começou a humanidade? Com um homem. Nós só precisamos de um homem. E toda a riqueza que ele precisa está aqui. Só precisamos de um homem. E toda a riqueza que a gente precisa está aqui. Se tudo acabar, mas se sobrar um homem, a gente reconstrói tudo de novo. Mas e como é que vai fazer? Deus não proveu Eva? A gente está falando aqui de homens e mulheres que acreditam em coisas loucas. Sim. E se a gente voltar na história, foi o que aconteceu na história. Pode ser Big Bang, pode ser o que for, mas não teve Adão? Sim. Não teve Eva? Não teve Caim? Não teve Abel? Então, assim,
Nós só precisamos da nossa... Toda a riqueza que nós procuramos está dentro de nós, cara. Eu não falo para você que eu fui em outro lugar e voltei sabendo. Já estava aqui. Só despertou. Desde pequeno, você vai guardando no seu subconsciente todas as informações. Você sabe falar inglês. Você só não fala. Você sabe falar espanhol, você só não fala. Você sabe fazer física quântica, você sabe fazer tudo. Química, você só não faz. Mas essa riqueza está toda aqui. A riqueza infinita que o homem precisa está dentro da sua mente. Portanto, por isso que a Bíblia fala tanto sobre mudança de mentalidade. Porque quando você entende a sua mente e você entende o que você tem guardado aqui dentro, você vê que você não precisa de mais ninguém, você só precisa de Deus e de um propósito. Acabou. Eu só tenho gratidão por essa oportunidade desse bate-papo, Thiago. Assim, foi o que a gente estava falando antes, né? Esse mover, isso que aconteceu aqui para mim foi extremamente especial, porque assim, a oportunidade de te ouvir, de aprender, de poder viver isso aqui. Então, minha gratidão eterna, que Deus te abençoe cada vez mais. Obrigado. E eu tenho certeza que isso vai alcançar pessoas que precisam ouvir isso, porque essa é a mensagem que você tinha para passar para a gente aqui hoje, e é assim, de uma gratidão imensa. Não tem tamanho o tamanho da gratidão que eu tenho. Eu falo que eu aprendi em um momento da minha vida que quando a gente quer muito agradecer alguém, a gente pede pela benção na vida daquela pessoa. É assim que a gente agradece, pedindo por bênçãos. Então, Deus que te abençoe imensamente por esse bate-papo. Tiago, gostaria muito, vai estar tudo aqui embaixo na descrição do vídeo, mas que você deixasse para as pessoas como encontrar o Thiago Lisboa, como acessar mais conteúdos, para que as pessoas possam se conectar cada vez mais com você. Tá. Meu currículo aqui, né, profissional, eu sou um cara que trago uma experiência aí de uma família há 40 anos do ramo de logística, de transporte de veículos e pátios de apreensão de veículos. Mas em 2017 Deus começou a ter um encontro comigo e daí em diante eu comecei a cuidar de líderes e empresários, né, líderes espirituais e empresários. E eu tenho visto que Deus tem me levantado para isso, para cuidar dessas pessoas. E você que é empresário, você que é um líder, você que está com problema em casa, está com problema com a família, está precisando de ajuda, quero que você vá lá no meu Instagram, é Thiago com th.lisboa, é Lisboa sem o A no final, Lisboa. Você vai clicar no link da bio, lá você vai ter acesso aos meus conteúdos e também se você precisar, chama no direct. É a melhor forma que você me conectar comigo, a minha equipe vai estar lá para te orientar. E assim, lembrando que... Eu posso falar uma coisinha aqui? Com certeza. Olha que loucura. Aquela mulher dos filhos, que o credor viria buscar seus filhos, porque o marido morreu e deixou uma dívida. Você lembra dessa história na Bíblia? Que o profeta chegou e perguntou, o que você tem? Ela fala assim, eu tenho só um pouco de azeite. Sim. E ela fala, eu estou desesperada, porque os credores estão vindo, vão buscar meus filhos e vão levar eles como escravo. Na realidade, naquela época, os filhos não ficavam, não pagariam a dívida, só pagariam os juros. Então o filho trabalhava a vida inteira como escravo para pagar só os juros da dívida. Sim. E se você quisesse retirar seu filho, você tinha que pagar o ativo. Então, tinha um homem que tentou durante a vida inteira resolver seus problemas, morreu e não resolveu e deixou o problema para a família. Passa-se um mentor, que era um profeta, e dá uma orientação. Fala assim, ó, manda você e seus filhos, vão aos seus vizinhos e peguem o máximo de vasilhas que vocês conseguirem. Ela vai, executa o primeiro comando do mentor. Pega as vasilhas, traz para dentro de casa. Aí ele fala, depois que você trouxer as vasilhas, encha todas elas. Vai encher todas. Aí ela vai lá, enche todas as vasilhas. Muitas. Ela poderia, naquele momento de desespero, com o emocional abalado, ela poderia ter pego todas as vasilhas, chamado os credores e falado assim, ó, eu quero pagar toda a minha dívida. Pode levar todo esse óleo. No desespero, ela podia ter feito isso. Uhum. Mas não, ela tinha um mentor. Então, antes de tomar uma decisão, ela recorreu ao mentor dela. Ela foi de novo no profeta, a Bíblia fala que ela trancou a porta da casa, deixou os filhos e o azeite lá,
e foi de novo no mentor, no profeta. Chegou lá e falou, profeta, fiz o que você falou, e agora? Ele falou, agora você vai pegar uma parte desse azeite, vai pagar sua dívida, e depois você vai viver o resto da vida com o resto. O que eu quero te dizer aqui? Olha a importância de um mentor. O que o marido levou a vida inteira para resolver e não conseguiu, a mulher resolveu em um dia de mentoria. Então, é isso que eu faço na vida das pessoas. Vocês estavam falando de tocar um dom. Né? Eu já toquei muito na igreja, eu tocava bateria, já toquei saxofone, mas eu nunca tive o dom de pegar e tocar. Eu me esforçava para tocar, entendeu? Mas eu via que tinha gente que tinha o dom. Eu tenho o dom para aconselhar. Eu tenho o dom para dar direção para as pessoas. Eu tenho o dom de enxergar nas pessoas coisas que nem elas mesmas conseguem enxergar. Que eu falo que na vida, 2 amigos que nós precisamos ter. O amigo telescópio e o amigo 192. O amigo telescópio é aquele que olha em você e consegue enxergar aquilo que você ainda não vê. Uhum. E o amigo 192 é aquele que, quando você está precisando de um socorro, você sabe que você vai ligar e ele vai vir na hora, que é o número da emergência. Então, um mentor é isso. Um mentor é direção, é aconselhamento, é direcionamento. Então, isso que eu faço para líderes, empresários, e você que está precisando, vai lá no meu Instagram, me chama, tem meu contato lá também, eu vou estar te ajudando. E foi assim, para mim, cara, um prazer e uma honra enorme estar aqui com você. Estou me sentindo em paz. E antes de terminar aqui, eu quero só fazer um apelo para você. Você que ainda não conheceu Jesus Cristo, eu peço para que você corra para perto de Jesus hoje. A Bíblia fala que tem muita gente hoje aí precisando tomar direção, com medo de tudo, medo do mundo, medo das pessoas. Mas a Bíblia fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, se você está vivendo uma vida de medo, é porque você está com a ausência de Jesus. Jesus é aquele que arranca o medo, Jesus é aquele que transforma a vida, Jesus é aquele que faz você ser renovado, que te dá uma vida boa, perfeita e agradável. Então eu quero falar para você, confie em Jesus e tenha Ele como seu único e suficiente Salvador. Jesus pode mudar a sua história, Jesus pode abrir as portas que você precisa e você só precisa dele. Então vá para cima de Jesus, vá para o colo dele, porque ele quer cuidar de você, tá bom? Prazerzão estar com vocês aqui hoje. Eu só tenho gratidão e para você que nos acompanhou até agora, depois dessa mensagem linda, maravilhosa, de tudo que foi esse podcast, senta o dedo no like, não esquece de se inscrever para ajudar a gente e mostrar que estamos trazendo relevância, mostrar que a gente está fazendo algo que realmente é o nosso intuito, de entregar mensagens. É isso, é deixar algo aqui para que em algum momento, eu falo que o podcast vai fazer todo o sentido para a gente que está fazendo isso, se em algum momento, seja hoje, daqui anos, alguém possa falar assim, poxa, eu ouvi aquilo ali que acendeu uma centelha, só isso, para eu buscar algo de diferente na minha vida. Então deixa seu comentário, não esqueça de compartilhar, muitíssimo obrigado e até mais!